Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 25 de junho de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, nesse momento, como sempre, estamos aqui felizes por estarmos juntos, pela proteção que esta casa tão acolhedora nos dá, esses nossos amigos da espiritualidade, da Comissão de Abel Sebastião de Almeida, esses abnegados espíritos que pertencem a esta egrégora de luz, aonde nós aurimos sempre força, sustentação e amparo. Então, o nosso agradecimento, a nossa gratidão é constante. Podemos até não perceber quando e quanto estamos sendo auxiliados, mas a verdade é que o auxílio é permanente. Então, meus irmãos, agora nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória. Como eu sempre digo, essa página preparatória ela é muito importante para a homogeneização dos nossos pensamentos, para o equilíbrio das nossas vibrações. Ela nos prepara para o trabalho. Alguém gostaria de fazer a leitura desta página preparatória, uma página bem interessante? Examina teu desejo, de Emmanuel. Glória. Olha, eu já devia ter usado essa metodologia antes de perguntar, Porque... Obrigado, Glória. É uma folha só. Do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido Espírito de Emmanuel. E o texto é: examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-la com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás um veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelo vício de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com os propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos,
porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem e com as algemas, ou com as algemas do mal. Emmanuel. Perfeito, né? Ou seja, pensamento e ação, né? Sempre. Bem, meus irmãos, então agora nós vamos prestar atenção ao nosso irmão Antônio. Ele vai nos falar sobre o vocabulário espírita, parte final do Livro dos Médiuns. Conhecer o vocabulário é muito importante. Conhecer os verbetes de uma área do conhecimento onde nós atuamos é muito importante. Portanto, ao contrário do que parece, às vezes, vocabulário, precisava alguém falar sobre vocabulário, é importante. Imagine, se você é contador, você tem que conhecer os verbetes. Você tem palavras próprias que têm significados especiais. Ativo para o contador não é o ativo para quem trabalha com literatura. Quando você fala em ativo para ele, ele relaciona a bens e direitos pertencentes a uma empresa. Quando você fala patrimônio para ele, o conceito de patrimônio dele é mais abrangente do que o nosso. Você fala em patrimônio, para cada um de nós aqui, nós vamos estar pensando no nosso carro, na nossa casa. Para ele, não é só isso, são os bens, direitos e as obrigações pertencentes a uma pessoa jurídica, né? Ou uma azienda, né? a uma personalidade sob administração. E assim é na área do direito, na área da medicina, na área da odontologia. Tem os seus verbetes, as palavras têm a sua significação específica. Nós aqui somos espíritas, atuando diretamente o quê? No campo da mediunidade, não é? Então, nós precisamos conhecer os verbetes da nossa área, ou seja, as palavras que muitas das vezes podem representar coisas especiais para outras pessoas, mas que para nós têm um significado igualmente especial, que não é igual àquele. Então é isso, meus irmãos, vamos prestar atenção no que o nosso irmão Antônio vai nos trazer e nos lembrar disso. Olá, irmãos, tenhamos o nosso dicionário de Abel Sebastião em casa. Isso é muito importante. Se ainda não temos, procuremos adquirir um dicionário de doutrina espírita. É útil nos nossos estudos, é útil para tirar as nossas dúvidas, é útil sempre um vocabulário enriquecido para a interpretação dos textos que nos chegam. Então vamos lá, meus irmãos, que ele seja eficiente no que ele se propõe. de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, da rádio, da TV Abel. Hoje nós estamos chegando ao final do estudo do Livro dos Médiuns. Nós vamos dar continuidade aos estudos, verificando o capítulo 31 e o 32. No 31, nós vamos continuar com as dissertações espíritas. O item é o item 33, relativo a comunicações apócrifas, e vamos terminar aí com o vocabulário espírita. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. O item 33, continuação aí das apócrifas. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida, pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora, vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Eu grifei essa passagem aqui, mais à frente a gente vai comentar. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estais prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá a caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura.
quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada da alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. E continua a mensagem. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei, e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos. Eu vos abençoo, no céu vos espero, Jesus. E uma outra mensagem. Nestas brilhantes e luminosas regiões onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, de que alegria me sinto inundado vendo-vos, a vós, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante, sem obstáculos, iluminando os caminhos à humanidade por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vô-lo provou, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. E assina também como Jesus. E aí temos a nota com o comentário de Kardec. Indubitavelmente, nada há de mal nestas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. Então, aqueles itens que eu grifei do texto, né, então mostram ali, são exemplos, né, uma linguagem empolada, né, lembrando de martírio, de sangue derramado, né, isso não está condizente não, com as palavras de Jesus, né, com o que ele falava, com o que ele costumava falar, que é citado nos evangelhos. E continua Kardec, todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, né, no mesmo centro, onde eles se reuniam, onde se reuniam algumas pessoas, da onde surgiram, né, essas comunicações. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como, por exemplo, ide, filhos, etc. De onde se pode concluir que é o mesmo espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, aliás, consciencioso, ou seja, cuidadoso, honesto, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações, nem pergunta. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Então, é um círculo, até cuidadoso, até honesto, né, com as comunicações, mas não se fazia pergunta, não se questionava, e se aceitavam, né, as comunicações como sendo verdadeiras. Continua Kardec, com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de lógica, teriam facilmente reposto
esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam, e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Então se passava pelo crivo, né, da razão, da lógica, essas comunicações. Não se questionava o espírito, e bastava, né, que o espírito fosse interrogado, fizessem algumas perguntas, e ele iria se trair. Então ele faz aqui uma menção ao item 269 desse mesmo livro, né, do Livro dos Médiuns, que nós pensamos o seguinte: o exame escrupuloso que temos aconselhado é, aliás, uma garantia contra as comunicações más. Nas reuniões regulares, naquelas sobretudo em que se faz um trabalho continuado, há sempre espíritos habituais que a elas comparecem, sem que sejam chamados, por estarem prevenidos em virtude mesmo da regularidade das sessões. Tomam, então, frequentemente a palavra, de modo espontâneo, para tratar de um assunto qualquer, desenvolver uma proposição ou prescrever o que se deva fazer, caso em que são facilmente reconhecíveis, quer pela forma da linguagem, que é sempre idêntica, quer pela escrita, quer por certos hábitos que lhes são peculiares. Então, existe, né, essa possibilidade. Né? Você pode estar fazendo um trabalho sério, pode ser um trabalho consciencioso, como ele disse, né? Cuidadoso, honesto, mas o que acontece? Quando você tem um círculo onde os espíritos já estão habituados ali a comparecer, são espíritos familiares, ou seja, familiarizados com aquele grupo, pode acontecer, né, que espíritos queiram ali falar, né, dar o seu comunicado, e os bons espíritos assim o permitem, porque essa tarefa esse cuidado pertence a nós, né, de saber se aquilo realmente é uma comunicação séria, passar pelo crivo da razão, da lógica, porque é uma tarefa que compete a nós. Né? Nós temos aí todo o ferramental para nos forrarmos, né, com relação a isso. E mesmo assim, com tudo isso, nós deixamos passar. É um serviço que cabe a nós. Os espíritos não podem fazer o trabalho que nos compete. Né? Então, eles nos dão as ferramentas, as ajudas aí necessárias, mas, enfim, essa tarefa da verificação do cuidado é totalmente nossa. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento para essas comunicações, essa coisa de procurar sempre uma assinatura de um espírito importante. E o que importa, na realidade, é o teor, né, da mensagem. Se foi de um espírito importante ou não, isso não interessa. Né, porque nós podemos ter aí comunicações assinadas por espíritos, né, ditos importantes, que não tenham um conteúdo, né, moral, né, que mereça, né, a nossa atenção, e nós podemos ter comunicações que não são assinadas e ter aí um importante valor, né, moral doutrinário. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? É um trabalho que nos compete, é uma comunicação com o mundo espiritual. Então todo esse cuidado é nosso. Chegamos aí ao item 34. Como é bela a natureza, como é prudente a providência na sua previdência. Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. A menor nuvem, ao menor atraso nas vossas previsões, vós vos lamentais. Sabei, impacientes duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de ano mau para as vossas colheitas.
Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro para os impelir à previdência. E vede como grandes são os meios para dar a última demão aos vossos temores, intencionalmente espalhados e que, as mais das vezes, ocultam pensamentos ávidos, antes que uma ideia de cauteloso aprovisionamento, inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos. Vede as relações de nações a nações que daí resultarão. Vede que transações deverão efetuar-se. Quantos meios virão concorrer a reprimir os vossos temores? Pois, como sabeis, tudo se encadeia. Por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, não vedes, já em todo esse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados? Classe verdadeiramente interessante que vós, os grandes, os onipotentes desta terra, considerais gente tosquiável à vontade, criada para as vossas satisfações? Ora, bem, que acontece depois de todo esse vai e vem de um polo a outro? É que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça meditava sobre a escassez, e, malgrado vosso, os pequenos poderão viver, e, sem suspeitardes disso, fostes a vosso malgrado causa de uma abundância. Entretanto, sucede, Deus o permite algumas vezes, que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos, é a previdência humana que Ele quer estimular, é a ordem infinita que reina na natureza, é a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem suportar com resignação. E continua a mensagem. Quanto aos que, por cálculo, aproveitam dos desastres, crede-o, serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua clemência, demasiado bom para com a nossa ingratidão, Deus em seus desígnios é impenetrável. E assina a mensagem Bossuet. Ponto. E um outro nome é Alfredo de Marignac. Bom, Bossuet, né? Quem foi Bossuet? Jacques Benigne Bossuet nasceu em Dijon em 1628 e faleceu em Paris em 1700. Foi um bispo, teólogo, orador e escritor francês, um dos principais teóricos do absolutismo por direito divino, defendendo o argumento que o governo era divino e que os reis recebiam seu poder de Deus. Então era um bispo muito famoso, tinha livros escritos, obras escritas, né? Enfim, e trata-se desse o suposto autor da mensagem, que diz o Kardec nessa nota. Esta comunicação, certo, nada contém de mal. Encerra mesmo profundas ideias filosóficas e conselhos muito avisados que poderiam levar os poucos versados em literatura a equivocar-se relativamente à identidade do autor. Tendo-a o médium que a obtivera submetida ao exame da Sociedade Espírita de Paris, foram unânimes os votos declarando que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis tenha sido Bossuet quem a ditou. Escreveu-a um espírito, talvez um pouco, sob a inspiração daquele outro, e lhe pôs por baixo o nome do grande bispo para torná-la mais facilmente aceitável. Praticou-a o espírito que colocou seu nome em seguida ao de Bossuet. Então, o autor da mensagem é esse Alfredo de Marignac, né, que usou o nome do bispo, né, para chamar a atenção. Então, essa mensagem, que nada, né,
tinha de mal, tinham ideias, né, muito interessantes, ideias filosóficas, mas submetido a um grupo de pessoas, né, a Sociedade Espírita de Paris era formada por grandes nomes da época, né, pensadores, filósofos, cientistas, né, escritores, e eles conheciam, né, a literatura desse Bossuet, desse bispo. Não é o mesmo estilo, né, não é de Bossuet. Foram unânimes em falar. Então, quando se conhece, né, as pessoas que têm o hábito da leitura, que conhecem profundamente um autor, ela sabe distinguir, né, uma pessoa que gosta de Machado de Assis, né, que está acostumada com o estilo de Machado de Assis, se vê uma comunicação que não tem aquele estilo do Machado de Assis, vai falar, né, isso aqui não é característico do Machado de Assis. O Chico Xavier, quando ele, no começo, né, do seu apostolado mediúnico, foi examinado, né, principalmente com o livro Parnaso de Além Túmulo, que chamou muita atenção, e os conhecedores, né, os intelectuais, que conheciam obras, né, que poderiam confirmaram que aquilo ali não poderia ser, né, obra de uma pessoa que não tivesse uma cultura, né. Eles conseguiram identificar realmente o estilo de diversos autores, né, que tinham um estilo característico. No máximo, a pessoa deveria conhecer profundamente, né, o estilo de cada um, e teria que ser um gênio, né, para poder imitar com tanta naturalidade, né, com tanta precisão, os estilos, né? Então, se era difícil para um falsário, né, um grande conhecedor, fazer isso para uma pessoa de pouco estudo, como era o caso do Chico, né, naquela época, nem pensar. Então, eram comunicações autênticas, né, de espíritos que realmente assinaram porque o seu estilo, né, era compatível com o estilo daquela pessoa em vida. Não é o caso desse Alfredo de Marignat, que, embora, né, usasse uma linguagem, né, perfeita, né, não falasse nenhuma besteira, mas não era o estilo do Bossuet, e foi identificado como tal, e vem São Luís ainda e fala, olha, não realmente não foi, embora a comunicação em si mesmo seja boa, ele usou o nome do Bossuet, né? Interrogado sobre o motivo que o levara a proceder assim, disse esse espírito: eu desejava escrever alguma coisa, a fim de me fazer lembrado dos homens. Vendo que sou fraco, entendi de apadrinhar o meu escrito com o prestígio de um grande nome. Mas não imaginaste que se reconheceria não ser de Bossuet a sua comunicação? Responde o espírito: quem sabe lá o certo? Poderias enganar-os. Outros menos perspicazes a teriam aceitado. Então, coitado do espírito, ele queria, né? Enfim, dar uma comunicação, queria ser lembrado, né, pelos homens, e usou, né? Poxa, mas você não teve medo? Ela falou, tentei, né? Quem sabe, se não tivessem pessoas ali muito atentas, teria passado. Continua Kardec. De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob o palio, né, sobre o amparo, a proteção de um grande nome, é que anima os espíritos embusteiros. A lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção, mas a tanto ninguém pode chegar, senão com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí o repetirmos incessantemente: estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes
experiência à vossa própria custa, né? Então, tem que estudar, né? Para quê? O que ele fala aqui, né? Porque uma coisa é você aprender com os teus próprios erros, né? Você tem que errar. O custo disso é que você vai ter que errar e assumir as consequências. Agora você pode aprender com os erros alheios, né? Se você está vendo que tem espíritos que podem, né, espíritos embusteiros que podem dar uma comunicação, a gente não pode achar assim, os bons espíritos não permitiriam, né, que o espírito se comunicasse aqui conosco. Claro que pode existir essa possibilidade, e existe, né? E por que isso ocorre? Ora, porque nós temos a obrigação, nós temos que estudar, nós temos que ter uma conduta séria, atenta, né, para esse tipo de coisa. A mesma coisa do que acontece hoje em dia com as fake news que andam aí, né, nas redes sociais. Nem tudo é fake news, com certeza, né? Tem coisas que você até acha, fala, não, isso não é possível. E aí você faz o exame e fala, caramba, é possível mesmo, né? E tem outras, né, que parecem, né, que são revestidas de realidade. Quando você vai ver fazer um exame mais sério, realmente não justifica, né? Não é uma coisa séria. Nós temos as ferramentas. Eu não preciso de sites, de boatos, né, para saber se aquilo é certo ou não. Tem uma mensagem aí que fala, por exemplo, que a batata está curando câncer. Poxa, né, vai lá, pesquisa, a batata está curando câncer? Qual a fonte disso? É uma revista científica ou não? A gente não pode sair por aí, né, replicando, né, qualquer mensagem que recebemos. A gente tem que verificar a autenticidade e hoje em dia, né, com a tecnologia que nós temos toda essa informação lá, né? Você pode entrar, né, e falar, mas poxa, foi um amigo meu, um amigão meu, rapaz, que mandou para mim e eu repassei, né? Isso não pode acontecer, até porque você pode até ser responsabilizado, né, dependendo do teor, né, do que você está espalhando por aí, né, enfim, notícias falsas, né, que possam acarretar aí algum dano a alguém, você pode responder por isso. Então tem que tomar muito cuidado, né, com o que você, né, tá repassando, tá passando para frente, quanto mais também nós no estudo da nossa doutrina, né, todos que elaboram, que colaboram, né, com o Consolador Prometido, têm a obrigação, né, de ter o cuidado devido com essas comunicações, né? Nós temos todas as possibilidades de aferir, né, se uma comunicação é séria ou não, né, e passar adiante. Bom, e nós chegamos então no capítulo 32 do Vocabulário Espírita. Esse vocabulário, né, pode parecer assim, poxa, vocabulário espírita, né? O que você lê o livro dos médiuns e quando chegar no final você vê que é vocabulário, você nem se dá o trabalho de ler. É de suma importância, né? Porque quando a gente começa na doutrina, né, nós temos muitas dúvidas e a gente não pode, né, estudar uma coisa tão importante quanto o livro dos médiuns sem estar inteirado, né, sem saber o que significam aquelas palavras que o Kardec utilizou, muitas palavras novas, né, que não eram conhecidas até então, né, justamente para diferenciar. O Kardec não, os próprios espíritos utilizaram. Então, a gênere, né, do grego a privativo, né, o a, gené, né, de gene, gerar, que não foi gerado. Então, é uma modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente
revestem as formas de uma pessoa viva ao ponto de produzirem ilusão completa, são as materializações. Então usa-se esse termo, né, para as materializações, ou seja, eles não foram gerados, né, não são, vamos dizer assim, materiais, são imateriais. Batedor, né, qualidade de alguns espíritos, daqueles que revelam sua presença num lugar por meio de pancadas e ruídos de naturezas diversas. Erraticidade, né, eu escutava no início do estudo, né, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu não entendia muito bem, né, esse termo de por que as pessoas que estão no plano espiritual, por que é chamado erraticidade? É porque para lá vão todas as pessoas que erram, né, eu imaginava, né, mas vem do estado de espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo das suas existências corpóreas. Se for lá no dicionário, né, errante significa aquele que vagueia, que está vagueando temporariamente em um determinado lugar, né? Então ele usou esse termo justamente para se referir, né, ao plano espiritual. Os espíritos que estão naquelas condições estão ali temporariamente aguardando algo, né? Então estão aguardando ali o momento de reencarnarem. Então a erraticidade teria esse sentido. Espírita, né, esse termo não existia, né, na época da codificação. O que tem relação com o espiritismo, adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos, um bom espírita, um mau espírita, a doutrina espírita. Espiritismo, doutrina fundada sobre a crença na existência dos espíritos e em suas manifestações. Espiritistas. Esta palavra, empregada a princípio para designar os adeptos do espiritismo, não foi consagrada pelo uso. Prevaleceu o termo espírita. Então, eram palavras que tinham o mesmo significado, mas acabou ficando espírita, né? Espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem o mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém, as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas, e que deixaram o invólucro corporal. Então, o espírito é todo ser inteligente sem um corpo material. Espiritualismo usa-se em sentido oposto ao de materialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões, né? Ou seja, as religiões, todas elas acreditam que existe uma continuidade, né? Além da vida corpórea, além da vida material. Espiritualista, o que se refere ao espiritualismo, seria o adepto do espiritualismo. É espiritualista aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria, o que de modo algum implica a crença nas manifestações dos espíritos, né? Então, nem todo espiritualista acredita em manifestação espiritual. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode ser espiritualista sem ser espírita. O materialista não é uma nem outra coisa. Disse a filosofia espiritualista, uma obra escrita segundo as ideias espiritualistas. As manifestações espíritas são produzidas pela ação dos espíritos sobre a matéria. A moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. Há espiritualistas que escarnecem das crenças espíritas. Então, o católico ele é espiritualista, porque ele acredita na continuidade da vida, né, após a morte. O crente, né, o protestante, enfim, eles acreditam também, mas eles não admitem as comunicações com o plano espiritual. Então eles são espiritualistas, mas não são espíritas, e nem acreditam nas ideias espíritas. Nestes exemplos, a substituição da palavra espiritualista pelo termo espírita daria lugar a uma grande confusão.
né? Então, por isso que se criou esse termo espírita, justamente para separar, não é, os mundos. Continuando, estereótipo, do grego estéreo, sólido, qualidade das aparições tangíveis. Medianímico, qualidade da força do médium, faculdade medianímica. Medianimidade, faculdade dos médiuns, sinônimos de mediunidade. Estas duas palavras são com frequência empregadas indiferentemente. A se querer fazer uma distinção, poder-se-á dizer que a mediunidade tem um sentido mais geral e medianimidade um sentido mais restrito. Ele possui o dom de mediunidade, a medianimidade mecânica. Então, medianimidade seria um tipo específico, né, de mediunidade. Bom, médium, do latim medium, meio, intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Mediumato, missão providencial dos médiuns. Esta palavra foi criada pelos espíritos. Veja-se o capítulo 31, Comunicação 12, de Joana d'Arc. Ela faz essa citação. Mediunidade, veja-se medianimidade, que já foi explicado, né? Perispírito, do grego peri, em torno. Envoltório, semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Pneumatofonia, do grego pneuma e phoné, som ou voz. Voz dos espíritos. Comunicação oral dos espíritos, sem o concurso da voz humana. Pneumatografia, do grego pneuma, sopro, vento, espírito, e grafo, escrevo, escrita direta dos espíritos sem auxílio da mão do médium. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. Psicografia, escrita dos espíritos pela mão de um médium. Psicógrafo, do grego psique, borboleta, alma, e grafo, escrevo, aquele que faz psicografia, médium, escrevente. Então, todos esses termos não existiam, né, naquela época, justamente pela novidade, né? Uma escrita direta pelos espíritos, uma voz direta, né, pelos espíritos, não existiam esses termos e eles foram criados. Reencarnação, volta do espírito à vida corpórea. Pluralidade das existências. Sematologia, do grego sema, sinal, e logos, discurso. Linguagem, dois sinais. Comunicação dos espíritos pelo movimento dos corpos inertes. Tiptologia, do grego tipto, eu bato, e logos, discurso. Linguagem por pancadas ou batimentos. Modo de comunicação dos espíritos. Tiptologia alfabética. Tiptólogo, gênero de médios aptos à tiptologia. Médium tiptólogo. E chegamos aí ao fim, né, do nosso livro dos médiuns. Né, Kardec, lá no comecinho, no prefácio, ele colocou o seguinte: o livro dos médiuns ou o guia dos médiuns e dos evocadores. Né? Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Depois de havermos exposto neste livro, ou seja, no Livro dos Espíritos, a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Verão aí os óbices com que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra, mas a quem quer que deseje tratar seriamente a matéria, diremos que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se tornariam talvez dificilmente compreensíveis. E é isso, meus irmãos.
nós somos alunos, né, na grande escola da vida, e a mediunidade é uma ferramenta de resgate, né, que podemos utilizar para resgatar os nossos erros do passado, é uma ferramenta de adiantamento do espírito, né, não necessariamente todo médium ele é médium porque ele, enfim, está pagando por algum erro, né, do passado e está usando a mediunidade aí para reparar esses erros, mas a mediunidade é uma ferramenta, uma aptidão, né, do espírito, e ela serve justamente para facilitar a nossa comunicação com o mundo espiritual, né, conforme nós vamos avançando na senda aí da nossa existência, né, das nossas existências, nós vamos cada vez mais, a ideia é que venhamos a nos desmaterializar, nos afastarmos cada vez mais, não é, da matéria, nos aproximarmos cada vez mais do espírito. E com isso, né, esses canais de comunicação aí, eles vão cada vez mais sendo abertos, né, possamos todos nós fazermos bom uso dessa ferramenta, né, que a misericórdia divina nos dá para o nosso aprimoramento, seja ele, né, seja a mediunidade que recebemos, um meio, né, de resgatarmos ou não as nossas faltas do passado, é uma ferramenta, né, devemos encarar isso como uma possibilidade, né, assim como o homem recebe, né, uma inteligência, né, uma visão ou um vigor físico, né, tem essas atribuições que lhe facilitam a caminhada. A mediunidade tem a possibilidade de ser um grande facilitador. E assim como qualquer recurso que recebemos da misericórdia divina, se não utilizarmos bem esse recurso para o bem, né, nós vamos ser responsáveis. Assim como aquele que recebe, né, que é beneficiado numa encarnação com uma inteligência, né, acima da média, fora do normal, e usa essa inteligência para coisas erradas, ele vai ter que responder por isso. Assim também nós, se recebermos aí, né, todos nós temos alguma mediunidade e devemos sempre canalizá-la para o bem. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem com Deus.